Uma salve a todos. Agora nós estamos ali atrás, né, Marcos? Nós estávamos conversando, falando sobre poucos acidentes que eu sofri. Eu falava e o Alex contava, e o Marcos lá do lado fala para mim que o sermão vou preparar juntando os pedaços. Um alívio, mas tudo bem. Quero, Marcos, em nome da Igreja de Independência, e já agradeço por aceitar o nosso convite. E que Deus esteja contigo. Irmãos, o Marcos é senhor lá da igreja de Terra Nova. Eu convidei ele, de pronto ele atendeu. Por isso nós, no nome da Igreja de Independência, agradecemos a você aceitar. Tá bom, Marcos? Que Deus te use. Feliz sábado, irmãos. É bom estar aqui. Eu lembro que há 2 anos atrás, mais ou menos, nós chegamos de Mogi para cá e nós frequentamos todas as igrejas. Minha esposa ali, dá um tchauzinho ali. Não é bom que o homem esteja só, por isso que eu canso comigo. E andar sozinho é triste, por isso que Deus preparou uma mulher linda, que é minha esposa. E nós viemos aqui tem mais ou menos 2 anos e frequentamos todas as igrejas. E nós tínhamos um plano de ficar ou aqui ou na Gurilândia. E na oração Deus falou Terra Nova. Se Deus mandou, está mandado, né?
E é um prazer estar aqui, trazer a palavra de Deus para vocês, palavra que tem transformado a vida e a minha vida principalmente. Eu queria, antes, porém, de entrar no sermão, eu queria ler um texto que eu preparei e não correr o risco de perder nada. O texto diz assim: talvez hoje existam pessoas que chegaram aqui cansadas. Não cansadas apenas do trabalho, não cansadas apenas dos problemas, mas cansadas de carregar um peso que ninguém vê. O peso de sustentar uma imagem, o peso de representar um papel, o peso de tentar ser alguém que no fundo sabe que não é. Há pessoas que passam anos tentando parecer fortes quando estão feridas, tentando parecer felizes quando estão sofrendo, tentando parecer seguras quando estão cheias de dúvida. E quanto mais tempo sustentamos um personagem, mais cansado ficamos. Porque uma coisa é carregar a cruz, outra coisa é carregar uma máscara. A cruz nos aproxima de Deus, mas a máscara nos afasta de quem realmente somos. Talvez alguém aqui esteja vivendo exatamente isso. Por fora, tudo parece bem, mas por dentro existe uma guerra. Uma guerra entre aquilo que a pessoa mostra e aquilo que realmente ela sente e é. Uma guerra entre a personagem e a realidade. E toda guerra produz cansaço. Talvez seja por isso que Jesus fez um dos convites mais bonitos da Escritura: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não chamou os perfeitos, Jesus não chamou os que tinham todas as respostas. Jesus chamou cansados. Porque o reino de Deus não começa com performance, começa com entrega. Hoje talvez Deus esteja dizendo para você e para mim: você não precisa mais lutar para provar o seu valor. Você não precisa fingir. Você não precisa mais sustentar uma imagem. Você pode vir como está. Porque Deus não ama o personagem que você criou para sobreviver. Deus ama uma pessoa. Ele não ama a máscara. Ele ama o rosto que está por trás da máscara. O tema do sermão dessa manhã é esse: Deus não ama o personagem que você criou para sobreviver. Deus ama quem está por trás do personagem. E eu não estou dando a entender, não estou sugerindo, eu estou afirmando: aqui existem personagens. Porque, assim como eu, muitas pessoas se moldam para sobreviver dentro do contexto da igreja. E de tanto imitar, de tanto interpretar, nós nos abandonamos e passamos sempre a sustentar um personagem. E sustentar um personagem é uma mentira. E sustentar uma mentira precisa de mais mentiras. E chega uma hora que cansa, que não dá mais. E eu não estou falando de ninguém que eu conheço sua vida, embora eu saiba que muitos personagens estão aqui. Eu estou falando da minha vida. Eu conheci a igreja adventista no dia 10 de agosto de 1990. Já são aí 36 anos. E eu vivi uma vida, que eu vou falar durante o sermão, eu teria meia hora para falar, e talvez não seja a melhor vida para ser vivida. Uma vida destituída de significado. Um personagem que eu sustentei por muito tempo, mas cansou. Eu cheguei ao meu limite, não dá mais. Mas antes, porém, eu queria cantar uma música. O drama é cantar depois deles, né? Esse é o problema. Devia ter cantado antes, mas já que depois, então, solta a música aí. Quem souber a letra, canta comigo. É uma música antiga, eu sou antigo. E é uma música bem fácil de cantar, mas que tem uma mensagem, pode soltar, muito fantástica, porque esse é o farol que nos move. E
Então, se conseguir, nos guia. Então, se você sabe, cante comigo. Pode levantar, solta, vamos soltar a voz de todo mundo, quem souber. Este farol é meu
os nossos pecados. Tire de nós aquilo que vem nos atrapalhando, aquilo que vem nos deixando longe da tua pessoa. E faça dessa igreja, com esse nome de independência, que dê independência às pessoas do poder do pecado, mas que coloque as pessoas perto de Cristo. Muito obrigado por tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O ditado diz que a vida começa com quantos anos? Mas se falar assim, ninguém vai acreditar, né? O ditado diz que a vida começa com quantos anos? 40. Alguns com 20. Porque está se referindo à maturidade, né? Ao tempo que você alcança, você tem maturidade profissional, maturidade emocional e tudo mais. Algumas pessoas começam com 20, com 30, com 50, com 60, com 40. Mas o triste da história é que pessoas nascem, crescem e passam pela vida sem tê-la começado. Isso é triste demais. Deus não nos fez para isso. Deus tem um plano, teve, tem e terá um plano muito grande para você, independente de quem você seja ou independente do que você fez. Mas o problema é passar pela vida espiritual e não ter vivido as bênçãos da companhia de Cristo. Esse sermão ele dá também para fazer, quem sabe, em empresas, dá para fazer também na vida organizacional, mas hoje eu quero aplicar isso na nossa vida espiritual. Guardem isso, pessoas passam pela vida sem ter começado e acabam lá. Como eu falei, eu comecei a igreja em 1990, dia 10 de agosto. Eu entrei na igreja central de Mogi e ouvi um quarteto cantando lá. Um quarteto cantando. Eu tinha 16 anos na época. E eu fiquei parado olhando. Eu acho que eu fiquei babando quando eles estavam lá. Porque a harmonia é bonita, né? É uma coisa muito legal. Eu fui conversar com eles depois. Como é que vocês fazem esse negócio aí? Mas que negócio? Esse barulho é bonito ouvir. Ele falou, não é barulho, é harmonia. E desde então, sempre que eu sabia que eles iam cantar ou outro quarteto, eu estava lá. Sabe o chato? Que sempre vai perguntar alguma coisa, era eu. Estava lá perguntando e eles começaram a fugir de mim. E depois de um tempo eu falei, quer saber de uma coisa? Ninguém quer falar comigo, então eu vou estudar. Estudei um pouquinho de música e depois no final, antes de ir para cá, eu estava cantando com eles. Mas eu quero falar isso por quê? Porque, guarda essa frase, eu sei que fui um ótimo adventista e um péssimo cristão. Viram? O peso da balança? Sempre na igreja, cantava no quarteto, cantava no conjunto, pregava. Estava ali em todas as promoções. E eu tinha um compromisso muito grande com a igreja e nenhum compromisso com Deus. Nenhum. Eu queria saber da igreja. Porque é legal. Você está ali na frente falando, cantando, você está ali. Mas o triste da história é que eu cantava e pregava e não sabia nada do que eu pregava. Guardem isso, eu tinha um personagem. Ótimo adventista. Institucional até o fundo do poço. Mas um péssimo cristão. E o maior problema que eu senti nesse tempo todo, nesses 36 anos de adventismo, era uma frustração gigante, porque eu não tinha um contato com Cristo. Eu ouvia muitas pregações bonitas, eu via muitas mensagens que tocavam o coração, mas a maior frustração que eu tinha era saber que aquilo que eu estava ouvindo nunca eu tinha experimentado. Primeiro ancião da igreja, 120 pessoas na igreja, era um cego guiando outras pessoas. Olha que tristeza. O maior preço que a gente paga é demonstrar ser alguém que a gente o quê? Não é. Uma hora a conta chega, e quando chega, ela é alta demais. Na psicologia existe uma coisa chamada comportamento natural. É aquilo que você é. Mas existe também um adaptado. E a gente tem que se adaptar em algumas situações. Mas o adaptado conversa com o seu natural. O problema é que eu passei por adaptado e fui por super adaptado. O meu super adaptado não conversava com o meu natural. E chega uma hora que você se abandona. Você passa a ficar 24 horas num teatro, mostrando um personagem.
E a minha maior frustração era não saber como era ser cristão na prática. Na teoria a gente sabe muito bem, você e eu sabemos que a igreja adventista, ela foi, não é mais, mas foi conhecida como a igreja da Bíblia, a igreja que estuda. Nós sabíamos muita coisa. E eu sabia realmente, só que eu não sabia como ser um cristão na prática. E essa é a intenção do sermão dessa manhã. Se você não sabe como ser um cristão na prática, você vai saber. Deus foi muito misericordioso comigo. Mais ou menos ali no ano 2023, então faça a conta, de 1990 a 2023, quanto tempo? 33 anos, mostrando um personagem que eu não. Aí você acaba deixando. Deixei de vez um tempo. Um dia eu acordei, depois de alguns anos, fora da igreja, mas a mensagem continuava comigo, e a frustração era essa: como que eu não consigo me desligar de um lugar onde eu nunca tive uma experiência com Cristo? E um dia eu acordei pela manhã e me deu vontade de ir à igreja. Aí eu orei, eu falei: Deus, qual a igreja? E a igreja que me veio à mente foi Salesópolis. Alguém conhece Salesópolis? Conhece lá? Qual é o perfil da igreja que ainda é o mesmo? Eu tenho 51 anos, vou fazer 52. Eu tinha na época 49. Eu era o mais novo da igreja. Mais novo, caçula. Eu cheguei lá tudo idoso. O que a gente vai fazer numa igreja onde só tem idoso? Encontrar Deus. Foi isso que eu vou fazer. O irmão Nico, um PM aposentado, ele passando a lição da escola sabatina, ele falou uma coisa que me tocou aquele dia. Ele falou assim: irmãos, quando o meu comandante, quando a gente estava numa crise, contendo as pessoas aí fora, o meu comandante, ele chegava e falava assim: olha, um policial nunca foge, ele recua, ele reorganiza e ele avança de novo. Aquilo foi para mim. Salesópolis fica a 40 quilômetros de Mogi. Não tem nada de atraente, não tem música, não tem quarteto, não tem criança, não tem jovem, não tem nada, mas tinha Deus. E lá eu tive um encontro com Cristo. Sabe por quê? Deus me mostrou que não é a instituição que importa, mas é Ele que importa. Ele vai estar com você no fundo do poço, Ele vai estar com você no fundo da caverna, dentro de um peixe, para mostrar para você que a igreja é bom, a igreja é legal, mas ela não te salva. Ela é uma parte pequena no processo da salvação. O nosso cristianismo é praticado aí fora, não é aqui dentro. Aqui é uma parte, bem pequena. Mas se você está colocando a sua salvação nessa igreja, sabe que você está perdido. Você não vai salvar. A salvação é em Cristo. Filipos nem igreja tinha, só que as pessoas faziam debaixo das árvores. O que importa é Jesus Cristo, não são as coisas. Somos institucionais demais. E a gente se envolve demais com a igreja. Criamos um personagem, mas quando a gente quer se encontrar e precisa se encontrar com Cristo, a gente não sabe o caminho. Sabe por quê? Porque Cristo é um estranho para nós. E nós vamos aprender hoje 6 passos. 6, nem um nem dois, são 6. Como ser um cristão na prática. Se você não quer ser um cristão na prática, então o talento está igual. Eu quero falar para cansados. Para pessoas que estão cansadas de ter uma decepção para si mesmo e para Deus. Eu quero falar para aquelas pessoas que não são crentalhões musculosos que sabem tudo. Não, eu quero falar para aquelas pessoas que são humildes, que estão cansadas de trocar o peso da mala da vida de uma mão para outra. O preço vai falar. E vamos começar com o primeiro passo. Abra sua Bíblia. Você vai projetar? Não. Vai? Então coloque para a gente João 8, do 1 ao 11. A gente não vai ler não, mas tudo porque é grande. Mas você conhece bem a história. Essa história conta a história de quem? Vocês lembram? Coloca no verso 11 de Adonais, pode pôr. Essa história conta a história de
quando uma mulher foi pega o quê? Mas se falar assim, ninguém vai acreditar. Conta a história de quem? De uma mulher que foi pega no ato de adultério, né? Muito bem, a gente sabe a história. Que levaram lá para Jesus e tudo mais, e falaram, mestre, essa mulher foi pega em adultério e tudo mais, o que o senhor vai dizer? E ele escreveu ali e tudo mais, né? E ele começou a escrever o pecado de todo mundo, né? Assim que conta a história, e foi saindo de um a um, não é isso? Depois ele chegou para ela e falou, imagino eu, querida, cadê os seus acusadores? Ela falou, o que ela falou? Não sei. Agora vem a frase mais fantástica. Deus falou assim, eu também não te condeno. Depois ele fala, o que mais? Vai, e não peques mais. Você viu que essa frase está separada em dois períodos, né? Nem tão pouco eu te condeno e vai, não peques mais. Quem acha que vai, não peques mais é a mais importante da frase? Quem acha que é a primeira parte? Nem tão pouco eu te condeno. E alguns não acham nada, né? Mas é isso. Irmãos, quando era a primeira ação da igreja, para mim essa frase, vai, não peques mais, era a mais importante. Vai, não peques mais. Eu era que nem os fariseus, duro, ignorante. Uma vez eu peguei um púlpito da escola sabatina, botei no ombro e joguei no terreno. Tão bravo que eu era. Não conhecia Cristo. Quando Jesus falou para ela, vai, não. Quando Jesus fala, nem tão pouco eu, vai, não peques mais. Primeiro ele queria deixar bem claro que ele estava cuidando de um coração que precisava ser cuidado. Depois ele falou assim, vai, não peques mais, sabe por quê? Qual o nome do irmão? Idaleste Novaes, para não ter dúvida de quem é, né? Idaleste Novaes, muito bem. Jesus falou, vou imaginar que o irmão que estava lá, ele falou assim, vai, não peques mais, sabe por quê? Isso vai te trazer dor. Isso vai trazer dor para a sua família. Quando ele fala, vai, não peques mais, é o seguinte, você vai ser justiça. Isso que você está fazendo está desvalorizando você. O problema, irmão, é quando a gente é religioso demais, a gente só vê aquela frase, vai, não peques mais. Religioso. Religioso sabe o que é regra em cima de regra, preceito, preceito. Não pode isso, não pode aquilo. Quando na verdade Deus fala, nem tão pouco eu te condeno. Ele tira o peso do pecado e coloca sobre ele. Não que o pecado seja bom, é mau, é terrível. Mas acontece que nós não temos poder para superar o poder do pecado. Por isso temos que nos entregar a ele. Primeiro passo para ser um cristão na prática é quando através da oração eu entendo como Cristo tratava as pessoas. Primeiro passo, guarde aí com você, é quando através da oração eu entendo como Cristo tratava as pessoas. Eu estou aqui tem 2 anos e eu já conheço algumas pessoas e eu fui conversar com elas. Foram 2 igrejas aqui na cidade, não vou dizer qual, vizinhos de igreja. Eu conversando com a pessoa, eu falei, que igreja é essa aí? Ela falou, não sei. Eu falei, acho que é adventista, uma coisa assim. Ele falou, acho que é. Eu perguntei, que diferença faria para o bairro se essa igreja não existisse? A pessoa disse assim, nenhuma. Eu falei, mas como assim nenhuma? Eles chegam, com os carros bonitos, bem vestidos, vão, fazem o culto deles, saem embora. Mas não pense você que isso é só em Taubaté, Mogi também. Mesma coisa. Que igreja é essa? Parece a igreja adventista. E que diferença? Nenhuma. Só vieram aqui outro dia querendo tirar uma foto comigo com uma cesta básica para mandar não sei quanto. Só para a gente saber que às vezes o nosso comportamento como cristão está sendo buscado pelo nosso comportamento religioso. Primeiro passo, quando através da oração eu entendo como Cristo tratava as pessoas, eu faço o quê? A mesma coisa. Lembra que eu falei? Como ser um cristão na prática? É na prática. Se você não quer, vai doer você então. Como ser cristão na prática? Primeiro passo, fazer como Jesus fazia, ou seja, tratar bem as pessoas. Não julgar, não condenar, mas simplesmente tratar. Primeiro passo é esse. Segundo passo, abra sua Bíblia. Isaías 59, 1 e 2.
Esse talvez traga um pouco de polêmica, mas é importante para a gente entender. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E o verso 2 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Segundo passo é quando através da oração eu entendo o que é pecado. Irmão, tem carro? Tem carro aqui? Os portos está pago, está tudo certinho? Quem acertou o que é pecado vai ganhar esse porto. Estou brincando. Vai lá, quem quer pecado? Transgressão da lei? Em primeira instância, sim. O que é pecado, irmãos? É na prática. Como ser cristão na prática? Desagrada a Deus? Vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui. Davi tinha um título, não tinha? Qual era o título dele? Rei. Mas com relação a Deus, ele era um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Não é isso? Guardem isso. O homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele era a expressão humana da vontade de Deus. Muito bem. Davi, ele viu uma mulher bonita lá tomando banho, viu? Qual é o nome dela? Batseba. Irmãos, ela falta 5 minutos. Mas não vai dar. Batseba, vamos lá, o que ele fez? Quais foram os pecados que ele cometeu? Primeiro, ele cobiçou, não é isso? Depois, ele fez o quê? Ele foi, mas ele mentiu ou não? Mentiu. Ele adulterou ou não? Ele matou ou não? Matou. O homem, segundo o coração de Deus, mentiu, adulterou, cobiçou e matou. Ele sabia o que era certo e errado. Isso. Então a gente pensa assim, então o pecado é a transgressão da lei. Tá bom, se eu não transgredir mais, então eu não sou mais pecador. Essa é a lógica. Eu estava na igreja de Volta Redonda, ali no estado do Rio de Janeiro, e um camarada chegou na frente e falou: eu quero dar um testemunho. E quase não tem testemunho na igreja mais, né? A gente não tem quase mais, infelizmente. Aí ele falou assim, eu estava lá no fundo, calor terrível, no estado do Rio de Janeiro. Ele falou assim: essa semana eu não pequei. Eu olhei para o padre, interessado, né? Não? Estou interessado, se ele não pecou, quero ver como é que faz. Ele falou assim: essa semana eu não saí de casa. Essa semana eu não vi televisão. Eu falei: olha que legal. Ele falou uma coisa: essa semana eu não vi pornografia. Essa semana eu não briguei com ninguém, eu não saí de casa. O conceito de pecado, ele é muito interessante, porque a gente fala que pecado nos separa de Deus, não é isso? Mas as pessoas atribuem pecado somente a ações. Com relação a Davi, eu quero perguntar para você o seguinte: ele era homem segundo o coração de Deus. Ele estava juntinho, unido com Deus, em comunhão, e fez tudo isso que ele fez? É isso mesmo? É isso? Não. Ou ele se separou de Deus, e cometeu atos pecaminosos? Qual que é? Lembra? É na prática. A gente não tem que ter uma teoria, é na prática isso. Irmãos, Davi, ele se separou de Deus, por isso ele fez o que fez. Nós somos pecadores por natureza, mas acontece que fazer os atos pecaminosos é escolha. E quando a gente se separa de Deus, a gente começa a fazer coisas que nós nunca faríamos. Davi matou, Davi mentiu, adulterou, cobiçou, tudo isso. Ele era chamado homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele se separou, o coração já não estava mais em Deus, estava em Satanás. Não é assim? Primeiro passo qualquer. Quando através da oração eu entendo como Cristo tratava as pessoas, eu faço a mesma coisa. Qual o segundo passo? É quando através da oração eu entendo que o pecado não são atos, o pecado é uma condição. Qual é a condição? Estar separado de Deus. Porque quando eu estou juntinho de Deus, eu peco? Claro que peco. Mas quando eu peco, eu falo: irmão, desculpa, eu resolvo, eu conserto. Não é isso? Mas quando eu estou separado de Deus,
faço coisas que eu jamais faria estando junto com Ele. Então, qual o segundo passo para ser um cristão na prática? É entender que através da oração eu entendo que pecado é estar separado de Deus. Quantos aqui estão separados de Deus? Quantos aqui nessa manhã estão longe de Deus, pensando que não deveria pensar, bebendo que não deveria beber, quem sabe até fumando, vendo pornografia, sendo um mau vizinho? Pense. Então, o primeiro passo é tratar as pessoas como Cristo tratava. E o segundo passo qual é? Quando através da oração eu entendo que o pecado é a separação que existe entre Deus e o ser humano, entre o Marcos e Deus. Irmãos, quando eu era primeiro ancião, quando fui ancião também não tem nas igrejas, eu era muito técnico. Misericórdia não tinha comigo. E esse nunca foi o plano de Deus para ninguém. Terceiro passo. Hebreus 11, 1 e 6. Hebreus 11, 1 e 6. Fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas do quê? E a convicção de fatos do quê? Que não se veem. No verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu quero perguntar de novo: o que é fé para você? O que é fé? Irmãos, é na prática. Nós não podemos ter conceito somente. Porque Jesus, o conceito de morte na cruz não foi simplesmente uma ideia, foi uma prática. O amor não é o que você diz, o amor é o que você faz. Eu posso dizer uma coisa e fazer outra. Vamos dizer na prática. O que é fé? Confiança em Deus. O que mais? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Irmãos, fazer um exercício mental aqui. É na prática. Eu tenho a minha esposa, Aline. E o dinheiro que eu ganho, eu confio nas mãos dela. Por que eu faço isso? Tem credibilidade comigo? A irmã falou o quê? Você conhece. Confiança. Conhecimento. E como que eu adquiro confiança, credibilidade? Como que eu faço isso? Me relacionando com ela, passando tempo com ela, conversando com ela, às vezes levando bronca dela, mas eu tenho que me relacionar com ela para eu poder o quê? Conhecer. E eu tenho que fazer a leitura da linha de maneira correta. Está certo que às vezes está escrito em mandarim, né? Mas eu tenho que fazer a leitura correta para me entender. E o relacionamento é assim. Não é isso? Por isso, eu confio tudo a ela. Eu confiei no ela me falou na minha vida a ela. Resumindo, o que é fé? Fé é relacionamento. Se eu não tenho relacionamento, não tenho conhecimento. Se não tenho conhecimento, não tenho o quê? Confiança. Se não tenho confiança, não tenho relacionamento. Vamos ver de novo esse verso de Hebreus 2:8, fala assim: não, porque pela graça sois salvos mediante o quê? E isso não vem de vós, é o quê? O que é graça? Irmãos, é prática, é na vida. O que é graça? É o que Deus dá sem que a gente mereça também. Mas o que é graça, de verdade?
A graça tem um nome, ela chama Jesus. A graça tem um nome, guarde isso, chama-se Jesus. Vamos reler esse verso aqui, lembrando que fé é relacionamento e graça é Jesus. Vamos ler assim, ó, parafraseando. Porque por Jesus nós somos o quê? Mediante o quê? Não. Fé é relacionamento. Vamos ler de novo. Porque pela graça, porque por Jesus somos salvos mediante o quê? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não tem como ser salvo se não for relacionamento, irmãos. Fé é relacionamento. Se você não lê, se você não ora, se você não vem na igreja, se você não busca Deus, você está perdido. Não vai ter eternidade para você, não vai ter Jesus para você, não vai ter milênio, não vai ter nada para você. Aí que entra a questão da máscara, do personagem que a gente cria, pensando que isso, Deus não ama o personagem, Deus ama quem está atrás da máscara, que é você, sou eu. Qual o primeiro passo? Segundo passo, reconhecer que pecado é o quê? Separação. Terceiro passo, fé é o quê? Relacionamento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aquela oração, na hora de comer, legal. Na hora de acordar e dormir, tá bom. Mas isso é todo colar. A oração que vale a pena, sabe o que é? Olha isso. A hora que você está lá trabalhando, você fala assim, vou parar. Vai para o canto e vai brigar com Deus. E não tenha medo de falar o que está no seu coração. Porque Deus conhece. Então se você começar a mascarar até o que você fala, Deus vai falar, coitado. Tem a fonte de todo o poder à sua disposição, mas prefere fazer uma oração miserável na conversa. Eu ainda trato de depressão. E teve um dia que eu fiz uma oração. Você pode se escandalizar, eu não estou ligando para isso. Mas vou falar o que eu falei com Deus. Chorando, eu falei, Deus, na sua Bíblia está dizendo que quando um filho pede pão, o Senhor dá pão, mas o Senhor é mentiroso. O Senhor me dando é pedra, e pedra dura. E eu falei com muita raiva. Se você vai orar, achando palavrinha bonita, saiba que não vale. Fala o que está no seu coração. Do jeito que está no seu coração. Porque Deus, Ele te entende. E o Espírito Santo, Ele traduz aquilo que você fala. Uma conhecida minha, ela sofreu um acidente de moto, bendito acidente. E eu liguei para ela oferecer uma ajuda, mas eu precisava de ajuda. Irmão, você tem ideia que eu morava em Mogi, tinha uma cidade chamada Ferraz de Vasconcelos, que ela fica mais ou menos uma distância daqui a São José. Eu fui a pé. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha intimidade, eu não tinha nada. Eu entrava no bar para pedir água. Eu nunca fumei, nunca usei droga, eu nunca bebi nada. E eu entrava no bar para pedir água. O pessoal falava, sai daqui, seu nóia. Essa me fala, não. Eu sentei na beirada de uma guia para mexer no lixo, para comer alguma coisa. Olha o estado que a depressão te deixa. Você não tem identidade, você não tem dignidade, você não tem nada. E a pessoa, quando está longe de Deus, ela come o lixo desse mundo, por mais dinheiro que tenha na conta, mas ela não vai ter os benefícios de ter um relacionamento com Cristo. Aí eu orei. E Deus, Ele foi misericordioso. Essa moça, eu tomava remédio na farmácia, não estava usando tudo mais. E eu ofereci ajuda e falei, se você tem alguma coisa natural que eu quero tomar? Ela falou, tem. Quem é diretora de temperança aqui? Tem não? Está lá em cima, quem é? Quem? Bom. Ela me ofereceu, sabe o que? Valeriana. Quem conhece Valeriana? Negócio fedorento, né? Meu pai do céu. Aquilo tem um cheiro de chulé terrível. Alguém tem chulé? Deixa eu ver essa. Ninguém tem mais. Mas aquele negócio tem um cheiro de chulé terrível. Mas eu, estando na igreja, eu olhava para esse departamento de temperança e saúde e eu pensava assim, esse negócio não vale nada. A alimentação saudável não presta para nada. Eu pensava. Aí quando veio a Valeriana, para vocês terem ideia, eu tinha 5 a 6 crises por dia. Eu chorava por apenas. O trem lotado para São Paulo, eu estava começando a chorar dentro do trem. 5 a 6 crises todo dia, era terrível. Comecei a tomar valeriana. Depois de 2 semanas eu não tinha mais crise. O
que curou foi a Valeriana? Não, a oração. Irmãos, então, qual o terceiro passo? A fé. E a fé é o quê? Relacionamento. Quando através da oração eu entendo que fé é relacionamento. Primeiro passo, tratar as pessoas como Cristo tratava. Segundo passo, pecado é separação. Terceiro passo, fé. Fé é relacionamento. Se você não tem relacionamento com Cristo, esquece, você não tem fé. Tem que se relacionar. O quarto passo, ele está intimamente ligado com o terceiro. Romanos 5, 1 e 2. Fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, volta lá, irmão, só para a gente parafrasear aqui. Nós sabemos que fé é o quê? Relacionamento. Vamos ler então lá. Justificados, pois, mediante o quê? O relacionamento com Cristo. Nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E outro verso, pode colocar agora. Ele fala assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pelo quê? Pelo relacionamento. A esta o quê? A Jesus, no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que coisa fantástica, não fica mais fácil? Irmãos, temos que ser cristãos na prática e não somente na teoria. Agora, o que é justificação? Vamos entender o que é justificação aqui. O que é justificação? Tornar vira está justo, né? Essa justificação. Mas qual é o processo? Arrependimento. Tá bom. Querida, você pode me emprestar o seu óculos? Deixa eu usar seu óculos. Outro dia eu pedi para um rapaz da outra igreja e ele não quis dar. Para que serve o óculos? Enxergar melhor. Para enxergar melhor, né? Para enxergar melhor. Não é isso? Quando Deus, ele olha para mim, Marcos, diretamente assim, ele vê o Marcos pecador, ficando careca, arrebentado, destruído pelo pecado. Ficar careca também é resultado do pecado. Quando você está em Cristo, é como se Jesus entrasse entre o Marcos e Deus. E Deus vai olhar para o Marcos e dizer o quê? Cristo. Aí ele vê o Marcos perfeito, porque eu sou perfeito? Não. Justo, porque eu sou justo? Não. Porque o sangue de Cristo me torna justo, me torna perfeito. Isso é justificação pela fé. E fé é o quê? Relacionamento. E a justificação seria pelo que então? Por um relacionamento íntimo com Cristo. Ficou fácil? Beleza, né? Esse é o quarto ou quinto? O quinto, né? Esse é o quarto? Irmãos, me perdoe por essa horário, mas tem que passar a mensagem. Muito bem, então nós sabemos que o primeiro passo, tratar as pessoas como Cristo tratava. Segundo passo, o pecado é a separação de Deus. Terceiro passo, fé é relacionamento. Quarto passo é saber que a justificação se dá quando o sangue de Cristo me lava. E o quinto passo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário pelo Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha a pergunta. E o verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus aonde? E também, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O quinto passo, isso talvez gere um pouco de polêmica também. Eu quero falar para você, irmão, que você não pertence a você. Por vários motivos. Primeiro, pela criação, pela redenção, e humanamente falando,
esposa. O filho vai falar a minha mãe, a mãe vai falar o meu filho. Esse processo de se... Como é que chama mesmo esse negócio que vem antes aí? O meu possessivo? Pronome possessivo. Pronome possessivo, é isso aí, é meu. Você pertence? Não, mas você tem uma ligação afetiva com alguém. Então, se você tem uma ligação afetiva com alguém, você não se pertence 100%, porque a pessoa depende afetivamente de você. Então, se você bebe, se você fuma, se você faz besteira por aí, você está mexendo com uma coisa que não pertence só a você, pertence a outra pessoa. E você não tem direito de não se tratar bem. Você não tem direito de ver qualquer coisa. Você não tem direito de comer qualquer coisa. Você não tem direito de se maltratar. Porque de uma forma ou de outra você pertence a alguém. Por exemplo, eu pertenço à minha esposa. Porque ela me chama o quê? De meu marido. E ela a mesma coisa. Então eu tenho uma responsabilidade de cuidar dela, e ela de mim, e eu me cuidar, e ela se cuidar também. Se fosse só humanamente falando, talvez gere um pouco de polêmica, mas nós também temos a questão divina. Você não se pertence porque Deus te formou, e Deus te comprou com sangue. Pegou a ideia? Pegou a visão? Irmãos, é na prática que a gente tem que aprender. Dá para aplicar tudo isso na prática? Claro que dá. Primeiro passo, qual é? Tratar as pessoas como Cristo tratava. Segundo passo, saber que pecado é separação. Então, se eu estou fazendo uma besteira por ele, eu estou separado de Deus, eu posso voltar. Terceiro passo, saber que fé é relacionamento. Se eu não me relaciono com Deus, eu estou perdido. Quarto passo, saber que justificação é quando eu aceito o sacrifício de Cristo na minha vida. Quinto passo, saber que eu não me pertenço. Eu pertenço a Deus, e por pertencer a Ele, eu não tenho direito sobre mim. E o sexto passo, lembra que eu falei sempre? Quando através da oração eu entendo isso, quando através da oração eu entendo aquilo, quando através... Quantos aqui oram de verdade? Você levanta a mão. Quantos aqui oram de verdade? E quantos aqui oram só para cumprir o protocolo? Eu quero fazer uma afirmação. Você não vai para o céu, não. Só vai para o céu aquelas pessoas que são íntimas de Cristo. Se você não tem uma intimidade com Ele, não adianta. O Marcos aqui cantava no quarteto, cantava no conjunto, era primeiro oceano, fazia tudo certinho na igreja, era até elogiado, mas era um ótimo adventista, um péssimo cristão. E está cheio de gente assim. Cheio de gente. Quando tem que estudar lição, fala, lição. Chega tarde na escola sabatina, não quer estudar lição, todo mundo na escola sabatina. Está cheio de gente assim na igreja. Eu falo só por quê? Porque eu estava assim, totalmente perdido. E conduzindo uma igreja de 120 pessoas para o buraco junto comigo. Irmãos, agora são meio-dia 16, que dia do mês é hoje? 27. Esse é o dia e essa é a hora da sua entrega a Cristo. Não espera depois, não. Não espera que essa igreja vai te salvar. Não, a mensagem dela sim. Não espera que a escola vai te salvar. A mensagem sim. Não espera que o hospital vai te salvar. A mensagem sim. Mas nós não podemos nos apegar a essas coisas achando que isso está bom, porque não está bom. Precisamos mudar. O nosso relacionamento com Cristo é aí fora que se desenvolve, não é aqui dentro. Então talvez seja a hora e o momento de nós deixarmos de ser um personagem, tirar a máscara da frente da cara e realmente nos entregar a Cristo, porque Ele ama não o que está atrás da máscara, mas o que está. Ele ama o que está atrás da máscara, não a máscara. Quer saber de uma coisa? Todos somos assim. Todos somos assim. Estamos destituídos da graça de Deus. Mas, o melhor de tudo é que Cristo, Ele chamou hoje de novo. Até o dia que não tiver mais um show. Está perto, não teremos como. Então, quem sabe mudar, deixar de interpretar o personagem, deixar de viver uma vida medíocre, porque por mais que essa terra ofereça, ainda assim, nem palidamente chega próximo do que Jesus está te proporcionando. Eu era um ótimo adventista, um péssimo cristão. Péssimo. Não estava nem com as pessoas que subiam essa vida da igreja. É só nas mãos de Cristo que a gente consegue ser mudado. É só nas mãos de Jesus, estando nas mãos de Cristo, que a gente consegue ser diferente. Nós vamos
ouvir uma música agora, tem um título bem com as mãos. Eu vou sentar aí com vocês porque eu sou o primeiro a apresentar, porque a minha vida tem que estar nas mãos de Cristo, para que Ele transforme, para que eu não queira voltar a interpretar o mesmo personagem que eu interpretava. Somente Ele que pode fazer a diferença. Se você quer continuar nessa vida, continue, mas sabe que não vai ter céu para você, não vai ter eternidade para você, não vai ter milênio para você. Sabe aquela pessoa que morreu que você espera na primeira ressurreição? Pois é, você não vai ver não, porque você está vendo uma caricatura. A gente tem que deixar isso. Seja tudo com você, mas acima de todas as coisas, se jogue nos braços daquele que pode segurar, que é Cristo. Amém. Quem quiser vir à frente comigo, pode vir, porque eu vou vir. Sabe quem vai se colocar nas mãos de Cristo? Apocalipse 21, verso 6. Essa é a característica de quem vai estar nas mãos de Cristo, quem vai se colocar nas mãos de Cristo. Disse-me ainda, tudo está feito, sou alfa e ômega, o princípio e o fim, e quem tem sede, darei de graça. Só quem tiver sede, e sede é uma coisa que não pode esperar. Sede tem que ser sanada, sede tem que ser aniquilada. E somente aqueles que buscarem a Cristo, deixarem as máscaras e tiver sede de Cristo, são os que estarão nas bodas do Cordeiro. Querido Pai, obrigado por esses momentos, obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos, obrigado por essas músicas que foram cantadas. E nós queremos ser cristãos na prática, deixar, quem sabe, a máscara, o personagem, e realmente ser cristãos de cara limpa, porque nós sabemos que o teu amor é dado àquelas pessoas que estão cansadas desse mundo e querem estar contigo no céu.